E esse ano em particular, a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração é que o ano de 2023 é o ano do apacentamento. Então eu quero ministrar um pouco sobre isso nessa noite. E o tema da minha pregação seria: existe vida no apacentamento. Amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado. Eu prometo para você que não vou te encher muito com isso, mas vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: existe vida no apacentamento de Deus. Nós sabemos, a palavra do Senhor diz que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e nós sabemos que esse caminho, essa verdade e a vida tem um nome: Jesus, e Ele é o Senhor da igreja. Muda pastor, a gente muda, né? Há 4 dias atrás eu estava com 39, hoje eu estou com 40, né? A minha filha do meio faz questão de me lembrar isso, que eu estou com 40 anos, completei 40 anos, mas eu creio, irmãos, de todo o coração, que esse ano, e eu quero que você levante a sua mão direita, que eu quero profetizar sobre a sua vida, porque eu sinto no meu espírito isso. Esse ano, você vai receber um cuidado especial de Deus. Esse ano você vai receber um alimento especial de Deus, e esse ano você vai receber uma provisão que você já estava esperando, está guardada por Deus e será liberada nesse ano de 2023. Se você crê, com a sua mão levantada aí, diz: Senhor, eu creio, eu recebo esta palavra de apacentamento sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, porque o bom pastor conhece as ovelhas, Ele nos conhece. Amém? Coloca a mão no seu coração e diz assim: eu sei que o Senhor me conhece. Amém? Abra sua Bíblia, salmo muito conhecido, talvez muitos de nós até conhecemos ele de cabeça. Salmos 23, vamos ler ele todo, e depois João capítulo 10, versículo 14 ao 16, comigo aqui está a minha esposa Joyce, os nossos filhos já foram para lá, Maria Clara e Judá, mas o Gabriel está aqui, e a minha cunhada Milene está aqui também. Eu quero agradecer pela vida da minha família, a nossa base de ministério, a família é a base do ministério. Eu quero enviar um abraço para todos os irmãos e irmãs que estão nos vendo através das redes sociais, sejam abençoados aí também, em nome de Jesus. Amém? Salmos 23, e depois João 10, versículo 14 ao 16, eu sei que o pastor Celso disse, mas eu quero fazer questão mais uma vez de receber você que está nos visitando nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como o pastor mesmo muito bem disse, se você ainda não tem uma casa, está procurando uma casa, seja bem-vindo a essa casa, porque aqui você vai encontrar pessoas que vão cuidar de você e amar você. Amém? Salmos 23, Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Agora João capítulo 10, João 10, João 10, versículo 14 ao 16. João 10 para mim, irmãos, é o cumprimento do Salmo 23. Davi está fazendo uma declaração de que o Senhor é o pastor dele, e agora em João 10, Jesus se apresenta como esse pastor. Então João capítulo 10, versículo 14, vamos achar aqui, 14, João 10, 14 ao 16, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim,
Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você veio com expectativas nessa noite, que as tuas expectativas estejam no Evangelho, estejam no Senhor. Se você precisa ouvir a voz do Senhor, peça para Ele: Espírito Santo, fala comigo nessa noite, eu preciso. Existe um ambiente profético neste lugar, e a voz do Senhor está sendo liberada desde o início. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar ministrando o teu Evangelho, privilégio de estar ministrando a tua palavra. Senhor, quantos irmãos e irmãs na face da terra não têm o privilégio de estar sentado numa cadeira, de estar num templo para ouvir a tua pregação, mas nós somos privilegiados. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que venhamos compreender o que tu tens para nós para esse ano de 2023, o que tu tens para nós como igreja do Senhor. Eu te peço isso nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje, como eu disse no início, para nós, para nossa família e também para vocês como igreja, é um dia muito profético. Eu gosto dessa terminologia profética, porque será o primeiro culto, e eu creio que em nome de Jesus, dos muitos que nós teremos, mas é o nosso primeiro culto como pastor e ovelhas, como pastor e igreja, e é o primeiro culto de Santa Ceia que nós estamos ministrando, como pastor e igreja. E como é um culto profético, e a gente pode dizer, de uma certa forma, um culto de inauguração de uma nova estação, é um momento e uma oportunidade que a gente tem de trazer o alinhamento de Deus para esse ano. E essa também é uma palavra que eu gosto muito, e talvez você vai ouvir muito da minha boca: alinhamento. Porque se tem uma coisa, irmãos, que eu preciso ter na minha vida, para provar das promessas de Deus, porque existem inumeráveis promessas de Deus, amém? E todas nós queremos viver, amém? Todas as promessas queremos viver, mas existe um princípio para vivermos as promessas de Deus. Qual é o princípio? Está alinhado à vontade do Senhor. Ninguém na Bíblia, nenhum personagem bíblico provou ou viveu das promessas do Senhor sem estar alinhado em obediência. Eu costumo dizer para os meus filhos, principalmente para o Gabriel, que é o mais velho, que se você quer ganhar alguma coisa, existem princípios para você alcançar essas coisas, porque toda promessa, ela nasce primeiro de um princípio. Eu quero que você guarde isso. Se você quer viver as promessas de Deus para a sua vida, a primeira coisa que você precisa é descobrir quais são os princípios pelos quais você precisa andar para que aquela promessa te alcance, porque isso aqui é uma coisa interessante, irmãos, e eu creio piamente que os pastores que passaram por aqui ensinaram a vocês. Eu não creio, irmãos, que eu preciso correr atrás das bênçãos, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos é que correm atrás de mim. Então eu não preciso forçar Deus me abençoar, eu já sou abençoado. Colossenses, se eu não estou equivocado, Colossenses vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e as riquezas do Senhor já estão liberadas sobre nós. E riqueza, irmãos, preste atenção nisso aqui, riqueza, eu não estou dizendo só de ouro, de prata, de bronze, de dinheiro, não, eu estou dizendo da riqueza da presença do Senhor. Eu fui 4 anos missionário no Paraguai, irmãos, 4 anos provando da provisão de Deus. O meu coração queima, irmãos, quando eu escuto como o pastor Celso falou aqui sobre a questão de provisão. Irmãos, eu tenho muito testemunho de provisão, muito testemunho de provisão. Eu nunca fui tão próspero como nesses 4 anos. Eu creio que agora nós seremos muito mais em nome de Jesus, mas eu nunca fui tão próspero, irmãos, em todos os sentidos. Não é só quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa que é questão de dinheiro, não, irmãos. Prosperidade é você ter
o que é necessário. E nós vamos aprender isso nessa vida de apacentamento. A vida de apacentamento é entender que a primeira coisa que eu preciso ter é a presença desse pastor. Só que um pouco antes disso, eu quero tentar explicar um pouco, porque parece ser um pouco larga, um pouco extensa, essa palavra apacentamento, né? A gente poderia pensar numa palavra mais curta, mas foi a palavra que queimou no meu coração para esse ano de 2023. E o que é apacentamento, pastor? A palavra apacentamento, biblicamente falando, em resumo, ela significa cuidado, ser alimentado, ser guiado, ser protegido e ser nutrido. Então, quando Davi apresenta o Senhor como seu pastor, ele está dizendo na verdade que esse pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que guia, é aquele que protege, é aquele que nutre. Porque essa é a função pastoral, inclusive a minha, de trazer cuidado, de trazer alimento, de trazer guia, de trazer proteção e de trazer nutrição. Irmãos, eu gosto de proteger as minhas ovelhas. Se tiver que sair na mão, a gente sai. Mas não é na mão fisicamente não, irmãos. É espiritualmente. Porque a ovelha, irmãos, precisa ser cuidada. Vira para a pessoa que está ao seu lado. A ovelha precisa ser cuidada. E nós vivemos uma comunidade de pastoreio, amém, irmãos? Onde todos nós somos chamados para um certo nível de pastoreio. Como assim, pastor? Por exemplo, quantos aqui são casados e têm filhos? Levanta a mão, por favor. Eu quero te dar uma notícia. Você tem um rebanho, os seus filhos são tuas ovelhas, a tua esposa é tua ovelha. Principalmente para você que é homem, você tem que cuidar e pastorear da sua casa. E nós vamos falar bastante disso aqui. Então, apacentamento é cuidado, alimento, guia, proteção e nutrição. Agora, como nós, Igreja de Jesus, podemos viver esse apacentamento? Antes de qualquer coisa, irmãos, existem duas coisas essenciais que eu preciso aprender para viver o apacentamento de Deus. Primeiro, saber que eu tenho um pastor. Sabe qual é a maior crise de um cristão, irmãos? É um cristão que não conhece que ele tem um pastor. Porque tem muito crente que age como não tivesse pastor. E eu não estou falando de pastor, eu estou falando de Jesus. Tem muito crente que age como não fosse pastoreado. Não age como ovelha. E me perdoa pela a terminologia que talvez eu vou usar agora. Não age como ovelha, age como mendigo. A ovelha, ela espera o cuidado. O mendigo pede. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que pedir? Claro, irmãos. Claro que a gente deve pedir. Mas a gente precisa aprender que a primeira coisa que no apacentamento de Deus nos ensina é que eu tenho um pastor, e esse pastor cuida de mim. Amém? Então, no apacentamento de Deus, existem duas coisas primordiais, essenciais, que eu preciso aprender. Primeira coisa, eu tenho um pastor. E segunda coisa, eu sou uma ovelha. O que isso significa, pastor? Significa que eu preciso descobrir a minha identidade em Deus. E aqui está, irmãos, uma das maiores crises desse século 21, ainda mais depois dessa sociedade pós-pandêmica que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão em crise de identidade? Se eu fosse perguntar aqui, eu creio que até aqui entre nós existem pessoas que estão com essa crise de identidade, mas eu quero que você alcance nessa noite a cura do Senhor para a tua identidade em nome de Jesus, porque você é ovelha de Jesus, você tem o pastor que cuida de você. Você pode não ter o que você quer, mas você tem o que necessita. Irmãos, no campo missionário, muitas vezes eu quis ter coisas que eu não tive, mas o que eu tinha,
era necessário, irmãos. E eu não posso reclamar nada, irmãos, porque no ano de 2022, eu passei por 2 livramentos de morte. O primeiro, em março, uma árvore caiu em cima do meu carro. E depois, em outubro, numa cachoeira lá na Venezuela. Aí tem gente que vai falar assim: pastor, então eu não vou andar com o senhor não. Lá na Venezuela, uma cabeça d'água na cachoeira. Infelizmente, morreram 10 jovens que estavam conosco lá na Venezuela. Eu fui um dos sobreviventes. E eu lembro, irmãos, quando eu comecei a ver a água vindo, eu lembro que na correria, tentando ajudar algumas pessoas, eu subi numa rocha lá. Eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, que não seja agora. Eu tenho que cuidar dos meus filhos e da minha esposa. O Senhor teve misericórdia, eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, no apacentamento de Deus, a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, e eu gosto dessa expressão, olha aí, Salmos 23 na sua Bíblia. É uma expressão muito simples, irmãos. Esse Salmos é muito simples, mas a simplicidade desse Salmo é profunda. Porque o Davi faz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor. Davi, ele identifica quem é o pastor da história. Porque muitas vezes nós queremos pastorear a nossa própria vida, sim ou não, irmãos? Muitos de nós achamos que temos a capacidade espiritual, financeira e emocional para guiar-nos a nós mesmos. E sabemos que isso é um grande equívoco. Então Davi, ele começa com essa expressão: o Senhor, Ele é o meu pastor. Então eu sei quem Ele é, mas eu também sei, nessa história, quem eu sou. Então a primeira coisa, existe vida no apacentamento de Deus, quando eu descubro que Ele é o meu Senhor, e eu sou ovelha, e que quem tem que ser cuidado nessa história, sou eu, e não Ele. Amém, irmãos? Nós encontramos essa dinâmica espiritual nesses 2 textos que lemos como base da nossa pregação. Nós temos os Salmos 23 e João capítulo 10, onde que demonstra e revela essa dinâmica espiritual entre o pastor e a ovelha. E o primeiro ensinamento espiritual que nós encontramos aqui, nessa vida de apacentamento, é que nesse bom pastor, eu não tenho falta de nada. De nada. Por isso que às vezes, irmãos, eu falo isso com carinho, e eu sou pastor de toda a igreja, amém? Toda a igreja, mas eu tenho um filho adolescente em casa, o pastor Rodrigo também tem um filho adolescente em casa, e quem lembra de mim aqui na Catedral de Petrópolis, sabe que eu cuidava dos jovens adolescentes na igreja, da área de discipulado, e por tratar com jovens adolescentes, a gente sabe, porque nós já fomos também, né? Existe gente que esquece que um dia foi adolescente, esquece que um dia foi jovem, esquece que um dia aborreceu o pai e a mãe, né? Esquece que um dia foi enjoado para o pai e a mãe, né? E eu lembro que alguns momentos, aconselhando jovens adolescentes, muitas das expressões que nós mesmos já falamos, e agora nós escutamos dos nossos filhos, né, a carência que às vezes a adolescência tem, a carência, né, o vazio que às vezes a juventude tem, e muitas vezes essa carência, se busca preencher essa carência com relacionamentos. Jovens e adolescentes que acham que o vazio que estão dentro deles é porque falta um namorado, falta uma namorada, falta casar. E eu quero dizer para você que talvez está no desespero de um casamento aqui, aproveita, fala para o irmão que está ao seu lado, aproveita se você ainda não casou, pode falar, libera aí, se tem um solteirão aí que está esperando no Senhor, o livramento de Deus, bota a mão na cabeça dele aí, libera, fala para você, aproveita, sabe por quê, irmãos? Eu não estou dizendo que é ruim, claro que não, irmãos. Como é bom, irmãos, você dormir com alguém que esquenta o teu pé. Não é verdade, irmãos?
A minha esposa encosta em mim e o pé dela é muito gelado. Não é como é bom. Mas Paulo vai dizer, irmãos, que aos solteiros, cuide agradar do Senhor, mas aos casados, cuide agradar sua esposa e seu esposo. Então, claro que Deus continua sendo prioridade, mas existem outras coisas a serem realizadas. Por que eu estou dizendo isso? Olha aqui para mim, isso não serve somente para os jovens adolescentes. Esse vazio que talvez esteja na sua alma, e eu estou falando com pessoas específicas aqui nessa noite, em nome de Jesus, esse vazio que está na sua alma, somente esse bom pastor é que pode preencher. Não é a prostituição, não é a pornografia, não é o álcool, não é a droga, não é um casamento, não é um noivado, nada disso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, claro que são importantes, claro que são bênçãos. Eu quero orar que em nome de Jesus, nós vamos fazer muitos casamentos aqui na igreja, nós vamos fazer muito batismo de criança aqui na igreja. Quem aí está no desespero, levanta a mão e recebe em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso, irmãos, mas como teu pastor, com muito carinho, amém. Tem gente que está sorrindo de orelha a orelha, já vai para o milho essa madrugada para orar. Mas o que eu quero te ensinar nessa noite, que o primeiro ensinamento espiritual, nessa vida de apacentamento, é que Ele, escuta aqui, Ele, e nele, eu tenho a provisão. E por isso que Davi diz, eu não tenho falta de nada. A tradução original desse texto, de Salmo 23, a tradução original, ela diz assim: Adonai, meu amigo íntimo, não me falta. O que isso significa, pastor? Significa que Davi, ele está indo muito mais além do que a provisão de comida, a provisão de bebida, a provisão de roupa, a provisão de um casamento, a provisão de um trabalho. Davi está indo muito mais além disso. Ele está dizendo o seguinte: Adonai, o Senhor, o meu amigo íntimo, Ele não me falta. Por quê, irmãos? Porque a provisão de Deus está na sua própria presença. Se Ele está comigo, eu tenho tudo, irmãos. Falar para a pessoa que está ao seu lado, se Deus está com você, você tem tudo. Se Deus está conosco, nós temos tudo, amém, irmãos? Salmos 34, se você quiser abrir a sua Bíblia aí rapidinho, Salmos 34, versículo 9 e 10, diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Quantos buscam o Senhor? Levanta a sua mão. Vamos fazer exercício. Os leões passam necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada falta, irmãos. Nada falta. Deus não é só um pastor que provê todas as coisas, Ele mesmo, a sua presença é a própria provisão, e a mesma provisão que sustenta, é a mesma que dá direcionamento. A segunda coisa que eu quero ministrar sobre o teu coração: nós estamos vivendo uma sociedade que a cada dia está perdendo a direção. Sim ou não, igreja? A cada novidade que aparece no YouTube, eu pulo para aquela novidade. A cada dancinha no TikTok, eu pulo para aquela dancinha. A cada jargão que a gente escuta na internet, eu começo a usar. Só que, irmãos, crente não vive de modinha, crente vive da fé. Guarda isso aí, frase boa para colocar no Facebook, né? Crente não vive de modinha, crente vive pela fé, irmãos. E aí, olhando para esse texto, a gente entende que a mesma provisão que sustenta, é a mesma que dá o direcionamento. E aí, Salmos 23, versículo 2 e 3, o salmista diz assim, Davi diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
e leva-me junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que isso significa, pastor? Versículo 2 e 3 do Salmo 23, Davi, ele demonstra essa relação entre o pastor e a ovelha. O pastor que faz deitar em verdes pastos, que guia as águas tranquilas, que refrigera a alma, que guia pelas veredas da justiça. Esse pastor que apacenta, escuta-me bem aqui, esse pastor que apacenta, não é um apacentamento passivo, irmãos. Olha aqui, o apacentamento de Deus, igreja, não é um apacentamento passivo. Por que não é um apacentamento passivo, pastor? Porque o pastor guia, mas a ovelha precisa deixar-se ser guiada. Está entendendo aqui, irmãos? Então não basta dizer, o Senhor é meu pastor, se você não é uma ovelha que se permite ser guiada. Então o segundo ensinamento espiritual que nós aprendemos nesse apacentamento que gera vida, é que o apacentamento é uma constante permissão de ser guiado por Deus. Eu sou uma ovelha que reconhece que precisa ser guiada. Amém, irmãos? Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que eu necessito ser guiado. Esse ensinamento espiritual que encontramos aqui no apacentamento de Deus, é o ensinamento que eu preciso ser guiado por Ele. Por isso que Jesus mesmo, João 10, 27, Ele vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tem 3 estágios aqui, irmãos. Primeiro, eu preciso reconhecer a voz dEle. Segundo, Ele me conhece. E terceiro, eu sigo atrás dEle. E eu acho interessante, irmãos, que no reino de Deus tudo é um processo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No reino de Deus tudo é um processo, igual o processo da renúncia, irmãos. Renunciar é fácil, igreja? Não, mas existe um processo na renúncia. Se você quer ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer qual é? Renunciar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Primeira coisa, aí Jesus já é pesado, negar, eu preciso me negar. Irmãos, nós estamos vivendo, vou repetir mais uma vez essa expressão, numa sociedade onde que estamos valorizando mais a nossa identidade, mais aquilo que eu quero, mais aquilo que eu penso que preciso, e eu estou esquecendo, irmãos, que na verdade o que eu preciso é ser guiado, e encontrar a minha identidade, que eu só encontro em Deus, eu só encontro nas Escrituras. Por isso, irmãos, que no meu culto de posse, eu fiz questão de ministrar aqui, que nós já temos tudo. O que é o tudo para nós? É o Evangelho, irmãos. 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas que nós que somos salvos, é poder de Deus. Irmãos, nós temos um poder nas nossas mãos, chamado Evangelho. Jesus mesmo vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Se existe alguém na sua casa, que precisa de libertação, ministra o Evangelho. É o Evangelho que liberta, irmãos. Não são as campanhas, não são as correntes, é o Evangelho. É o Evangelho que liberta. E nesse apacentamento de Deus, que não é algo passivo, é algo coparticipativo. Eu participo desse apacentamento. Como assim, pastor? Ele é o meu pastor, ele está disposto a me pastorear, mas eu preciso estar disposto em ser pastoreado, irmãos. O maior desafio, e aí já é meu, como pastor, o maior desafio de um pastor é pastorear as ovelhas que não querem ser pastoreadas. Existe, pastor? Existe, mas nós vamos orar por elas, porque ainda são ovelhas.
só precisa se encontrar em Deus. Então, nesse apacentamento, nós descobrimos que o problema da nossa geração hoje é que ouvimos muitas vozes, irmãos. Estamos ouvindo muitas vozes por aí, mas escolhemos sempre as vozes equivocadas para obedecer e seguir, verdade ou não é, irmãos? Existem muitas vozes por aí, mas infelizmente nós como seres humanos, e o pecado ainda está em nós sempre nos equivocamos em escolher as vozes que nos levam por caminhos errados. Eu creio, e é interessante o texto bíblico, quando Moisés sai com o povo do Egito, e Moisés chega diante do povo e diz assim: olha, é isso que coloco diante de vós, 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Moisés ajuda, não é verdade? Moisés ainda ajuda. Não deveria ajudar, porque o povo era complicado, né? Mas ele ajuda. Ele diz assim: escolhei, pois, o caminho da bênção, para que tenham vida. Irmãos, as nossas vidas são feitas de escolhas, e toda escolha tem uma consequência. Uma consequência. Então o problema da nossa geração hoje é que nós estamos ouvindo muitas vozes, mas escolhemos as vozes equivocadas para seguir. Por isso que a minha pergunta nessa noite para você é: qual voz que você está escutando? Qual é a voz que está apacentando o teu coração? Qual é a voz que está apacentando os teus filhos? Qual é a voz que está apacentando a tua família? Qual é a voz que está apacentando o teu ministério, o teu chamado, o teu trabalho? Qual é a voz que está apacentando o teu casamento? Qual é a voz? Jovens e adolescentes que estão aqui, qual é a voz que está apacentando a tua juventude? Qual é a voz que está apacentando o seu coração? No apacentamento de Jesus, eu aprendo a ser guiado. No apacentamento de Jesus eu aprendo que existe uma vara e um cajado, uma disciplina e o consolo, a correção, mas a cura. E eu sei que existem pessoas essa noite que precisam de disciplina, de correção, mas também precisam de cura. E existe um rio aqui, irmãos, essa noite, um rio de cura. E você pode sair daqui curado nesse apacentamento, mas você precisa escolher a voz que vai te guiar a partir de hoje. E eu espero, em nome de Jesus, e te animo a escolher a voz de Jesus. A escolher a voz de Jesus. Qual é a voz que tem guiado você? Esse é outro ensinamento espiritual no apacentamento de Deus. Qual é a voz que está nos guiando? Eu quero que você guarde uma coisa nessa noite: o segredo da direção não é o caminho, mas é quem está guiando você. Guarde isso, é mais do que uma frase de efeito. Guarde esse segredo no teu coração. O segredo da direção não é o caminho, mas quem está guiando você. Eu lembro uma vez, irmãos, eu tinha acabado de assumir uma igreja também, e eu tenho esse costume, e eu quero que vocês já se preparem, porque com certeza eu vou convidar alguns de vocês aqui, para que quando eu saia para ministrar, eu gosto sempre de levar um discípulo comigo. A gente aproveita e já faz o discipulado no carro, já vai chorando, já vai batizado com o Espírito Santo com fogo, só não pode fechar os olhos. Né? E eu lembro uma vez que eu fui com um discípulo meu muito abençoado, e eu tinha ido em Guadalupe, fazer um concílio de um pastor lá, e eu sou de Nova Iguaçu, irmãos, né? O pastor Leandro é de Caxias, eu sou de Nova Iguaçu, mas eu fui criado em Angra dos Reis, e fazia anos que eu não andava no Rio, e aí o GPS me levou lá para Guadalupe, fui lá para trás, onde que tem a Universal ali para trás, ali, lugar muito tranquilo ali nessa, lugar muito tranquilo, muito tranquilo ali, e fui ali, fiz
o concílio do pastor, voltei, eu ia para Bangu, outro lugar tranquilaço, fui para Bangu para apoiar um pastor amigo meu, ele vai vir aqui em nome de Jesus, um pastor muito amigo meu, um casal que é amigão nosso. Eu fui lá para apoiar ele, que ele estava passando por um desafio, e no meio do caminho, meu GPS me jogou dentro da Vila Vintém. E eu lembro, irmãos, que eu estava com esse discípulo, e eu sem vergonha sabia. E eu parei, irmãos, eu lembro, não sei se vocês já viram, só os mais novos conhecem, aquele filme do Pica-Pau, com o pé de pano. Tem lembra que tem, acho que é um episódio do Faroeste, que passa o vento e vem aquelas bolas de feno. Quantos aqui são velhos e lembram disso? Levanta a mão. Tinha aquela bola de feno. E eu lembro, irmãos, quando eu virei o carro assim, que eu dei de cara, Celso, com a rua, passou uma bola de feno assim, e não tinha ninguém na rua. Eu olhei para o meu GPS, olhei para o menino que estava ao meu lado, e falei assim: rapaz, isso aqui é uma comunidade, não é? Aí ele: é, pastor. Eu falei assim: cara, por que tu não me avisou? Aí ele falou assim: ué, pastor, o senhor está no GPS? Quase que eu matei ele. Eu disse: cara, você tinha que me avisar, cara, por mais que... Aí ele falou assim, só que ele falou uma verdade: pastor, o senhor escolheu o GPS, eu estou aqui. Dá até vontade de falar em língua, irmãos, porque isso aqui é um mistério, irmãos. Ele falou assim: pastor, eu estou aqui, mas o senhor escolheu o GPS, irmãos. Por muitas vezes, olha aqui para mim, Jesus está no nosso lado, querendo nos guiar, mas nós estamos escolhendo o GPS do carro. Eu sei que é meio chato, minha esposa já falou: para de fazer isso, mas vira para o irmão que está ao seu lado, e fala para ele assim: você escolhe a voz de Jesus, ou o GPS do teu carro. Xaramanasebe alacalamanasou, calamanassai, xerenamanassou. Qual é a voz que está guiando você? É o GPS do teu carro, ou é o Eliel que está no teu lado? Eliel é o nome desse meu discípulo amado. Quase que eu matei ele, quase que a gente saiu morto naquele lugar. Abaixamos o vidro, passamos na beirada da linha do trem, chegamos lá em Bangu. Chegando lá em Bangu, um rapaz que era policial, aí eu falei assim: rapaz, Emerson, se eu não estou enganado, assim, Emerson, cara, passei agora pela Vila Vintém, me perdi lá dentro. Aí ele falou assim: pastor, que horas que o senhor passou? Aí eu falei assim: passei quase agora, 2 horas da tarde. Eu disse: pastor, se o senhor passa 1 hora depois, o senhor não saía de lá não. Aí eu falei: graças a Deus que eu passei 1 hora antes. Qual é a voz que está guiando você? Qual é a voz que você vai escolher te guiar nesse ano de 2023? A voz do desespero ou é a voz do bom pastor? A voz da necessidade ou a voz do bom pastor? Qual é a voz que você vai escolher te guiar nesse ano de 2023? Vou repetir mais uma vez: o segredo da direção não é o caminho, mas é quem está guiando você. Esse é o segredo. E Davi sabia muito bem disso. O Senhor, o bom pastor, o apacentador, nos guia em tempos tranquilos, mas também em tempos de vale de sombra de morte. E aqui tem algo precioso, irmãos. Acompanhe aí comigo, Salmo 23, versículo 4. O texto diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu gosto às vezes de dividir um pouco a minha pregação para ser um pouquinho mais dinâmico. E existem algumas coisas aqui que eu quero ministrar ao teu coração. Existem mais outras lições aqui importantes. E até a gente poderia se deter somente aqui no versículo 4, irmãos, porque tem muita coisa profunda no versículo 4. Mas existem 2 lições aqui importantes. A gente conhece esse salmo, lá no Paraguai a gente fala de tapa-tapa, pastor. De tapa-tapa. De cara a cara a gente conhece: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Existem 2 lições aqui. Primeira lição, presta atenção aqui em mim. Primeira lição:
Os ambientes podem mudar. Porque se você vê nesse texto aqui, Davi começa: guia-me pela vereda da justiça, me leva às águas tranquilas, me faz comer em pastos verdejantes, não é verdade? Eu quero que você imagine esse ambiente. É um ambiente de tranquilidade, é um ambiente de cuidado, é um ambiente de apacentamento, é um ambiente que está tudo bem, é um ambiente que a tua família não tem crise, que a tua sogra não está indo mais na tua casa, que está tudo tranquilo. Estou brincando, tá, irmãos? Eu amo minha sogra. Está tudo tranquilo. Só que aí, irmãos, o cristão tem fase. Tem a fase da tranquilidade, mas também tem a fase do vale da sombra da morte. E aí o texto nos ensina isso aqui. Primeira lição no versículo 4: os ambientes podem mudar, de águas tranquilas para o vale da sombra da morte, mas quem te apacenta, esse não muda. Amém? Primeira lição, no vale da sombra da morte, os ambientes mudam, mas aquele que me guia, ele não muda. A segunda lição que a gente aprende aqui: como tudo na vida, e isso aqui eu quero falar com propriedade, irmãos, como tudo na vida, o vale é um processo de passagem e não de fixar moradia. Vou repetir: o vale é um lugar de passagem, não de moradia. Você já deve ter ouvido falar a expressão que muitos crentes que se acham espirituais, quando falam essa expressão, e se talvez você fala isso, a partir de hoje eu espero que em nome de Jesus você não fale mais. Você já deve ter ouvido muito crente falando assim: está tudo bem, fulano? Aí ele fala assim: está tudo bem, mas eu estou passando por um vale, eu estou numa moenda. E todas as vezes que você encontra com um camarada, é o mesmo discurso, não é verdade, irmãos? Estou no vale, estou na moenda. Irmãos, aprenda uma coisa: vale é lugar de passagem, não de moradia. Se você está no vale, hoje você pode sair dele. Tem gente que parece que faz questão de morar no vale, só que vale é lugar de passagem. Coloca a mão no seu coração que eu quero profetizar nessa noite, e eu quero que você repita comigo com a autoridade que Jesus te deu. Fala assim: se eu estou passando por um vale, é só um processo, eu vou sair dele. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. É só um processo, irmãos. Dói, claro que dói, irmãos. Só que presta atenção nessa expressão: é o vale da sombra da morte. Não é a morte, é a sombra. O que significa, pastor? É só ameaça. E a ameaça passa, irmãos, porque nós passamos da morte para a vida, queridos. Do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então o que nós aprendemos aqui para terminarmos? A tradução revista e corrigida desse texto, ela diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas a tradução da Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução bastante interessante, ela diz assim: mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, eu não vou sentir medo de nada. Jesus disse que Ele é o caminho, mas Ele não disse que nesse caminho não vai ter problema. Quem te ensinou o Evangelho sem problema e sem luta, te ensinou o Evangelho errado, equivocado. Porque o Evangelho tem problema, o Evangelho tem luta, o Evangelho tem enfermidade, só que o Evangelho também tem milagre, o Evangelho também tem transformação, o Evangelho também tem cura, o Evangelho também tem libertação, irmãos. Olha que interessante esse texto da revista, a Mensagem: mesmo que a estrada atravesse o vale da sombra, ou o vale da morte, eu não vou sentir medo de nada. E ambas as traduções, andar e atravessar, me aponta a um processo de passagem e não de permanência. O que aprendemos aqui, irmãos, é que o mesmo Deus que me guia em águas tranquilas, é o mesmo Deus que me guia no vale da sombra da morte. O ambiente pode mudar, mas Deus não muda.
Eu posso mudar, mas ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Os ambientes mudam, as pessoas mudam, nós mudamos, mas Salmo 121, versículo 4 diz que o guarda de Israel não tosqueneja e nem dorme. Palavra bonita de falar, mas difícil de falar, né? O guarda de Israel não tosqueneja e nem dorme. Ele não muda, irmãos. Guarde mais uma coisa, e eu quero terminar. Guarde mais uma coisa. No apacentamento de Deus, os ambientes mudam, mas o Deus que você entregou a vida para Ele, Ele não muda, irmãos. Talvez você já cansou de ouvir essa expressão que eu vou falar agora. Eu não sei como você está, eu ainda não conheço todos, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: o Espírito Santo, nosso amigo íntimo, Ele está aqui. E Ele te trouxe para um propósito, para te dar essa oportunidade de abraçar o apacentamento de Deus nesse ano de 2023. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos ministrar uma canção. E eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé aí onde você está. Nós vamos ministrar uma canção. Se coloque de pé todos, vamos nos colocar. Dizem que às vezes a gente pede, levanta e senta, mas às vezes o único lugar que a gente faz exercício é no culto, né? Fica de pé. Deus, quando fala com Ezequiel, Ele diz assim: ponha-te de pé e falarei contigo. Sabe o que Deus estava requerendo de Ezequiel? Postura. Sabe o que Deus vai requerer de nós esse ano de 2023? Postura. Postura. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto cantamos uma canção, nós falamos aqui de muitas coisas. A primeira coisa que falamos aqui no apacentamento de Deus, eu preciso descobrir que eu tenho um pastor, mas eu sou ovelha. No apacentamento de Deus, eu tenho que entender que Ele é a provisão que eu necessito. E no apacentamento de Deus, eu preciso permitir ser guiado. Os ambientes mudam, mas Ele não muda. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor.